As nossas orações nos levam sempre para mais longe que os nossos pés podem nos levar. Não há limites. Você pode estar orando, intercedendo por um parente seu do outro lado do planeta. Essa oração é ouvida. Ou há um poder inerente na palavra. O Senhor diz: ouvi as tuas orações e vi as tuas obras. E essas obras não é simplesmente dar esmolas. É exatamente você fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Eu queria por um minutinho só que você olhasse para os seus 2 pés agora. Mesmo quem está com os pés cruzados, as pernas cruzadas, olhe para os seus pés. Porque nesta manhã eu quero falar com você sobre os pés de Jesus Cristo. Muitas vezes nós conhecemos o olhar de Jesus, as mãos de Jesus, mas hoje eu quero falar sobre os pés, aos pés de Jesus. Essa expressão, ela se repete durante todo o ministério de Jesus. E à medida que você vai lendo as Escrituras, você vai perceber em quantas ocasiões pessoas vieram e se colocaram aos pés de Jesus. E elas chegavam de uma maneira e saíam de outra. Você vai perceber que não houve uma única ocasião que Jesus chutasse alguém. Nunca houve uma ocasião que ele fugisse de alguém. Não apenas ele tocava nas pessoas com as mãos, mas era tão interessante que existiam pessoas que se dobravam, chegavam aos pés do Senhor. Essa figura que está aqui é exatamente para você perceber: eu devo ser essa pessoa aqui, você deve ser essa pessoa. E o melhor lugar para nós vivermos é aos pés do Senhor. E nós vamos caminhar agora no que a Bíblia fala daqueles momentos que as pessoas chegam diante do Senhor. Mas as pessoas, para chegarem, até tem uma expressão que é o pessimista. O pessimista é aquele que olha para os pés, mas olha para os pés dele. Não olham para os pés de Jesus. Porque quando olham para os pés do Senhor, ou quando se prostram aos pés do Senhor, ele deixa de ser pessimista, mas ele passa a ter uma compreensão no mundo espiritual, que ele está diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Todo-Poderoso, nosso Senhor e Salvador. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 15, o verso 38. Mateus capítulo 15, o verso de número 30. Mateus capítulo 15, o verso de número 30. Vamos fazer uma caminhada vendo as pessoas que chegavam diante do Senhor. Pessoas que eram infelizes, pessoas que eram desprezadas, pessoas que curtiam muitas vezes uma angústia tão grande. E essa palavra infeliz era assim, aquilo que era mais terrível. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 15, o verso 30, diz assim: vieram a ele muitas multidões trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. Amém. Quantos anos ela tem? 2 aninhos. Levante ela aí para todo mundo ver. Olha que lindo. É isso. Meus filhinhos foram criados dentro da igreja. Nós não deixávamos ninguém dentro de casa. Você, quando vier para a igreja, você tem que trazer a chave da sua casa. Não precisa trazer o cachorrinho, não. Mas seus filhos, seus netos.
Depois você vê seu filho lá longe, lá nas drogas, lá isso. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Aqui você viu as crianças aqui, os pais se alegrando, e você deixa seus filhos em casa, vendo tanta porcaria na TV, fazendo tantas coisas erradas, e depois diz, não, mas meu filho não quer. Enquanto você estiver na minha casa, você tem que me obedecer. Mas eu não quero ir, não quer? É diferente. Quando o filho casa, acabou. Aí ele é responsável. Os pais merecem dos filhos apenas respeito, nunca mais obediência. Mesmo depois que a pessoa casa, acabou. Sogra e sogra não podem pôr colher no meio, não. Mas os filhos têm que continuar obedecendo aos seus pais. Olha aqui. E vieram a ele o quê? Muitas o quê? Multidões. Trazendo consigo. Eles traziam. Porque essas pessoas não conseguiam chegar sozinhos. Sabe quem vem para a igreja sozinho? É um milagre. É você que tem que carregá-las. É você que tem que trazer. É você que precisa carregá-las. Por isso diz assim, e vieram a ele muitas multidões trazendo consigo coxos. O coxo não consegue ficar em pé. O aleijado é aquele que está faltando um pedaço nele. O cego é aquele que não conseguia nem andar sozinho. Mudos que não conseguia, naquela época não tinha libras, eu não sei como que eles falavam. E outros muitos. E dentro dessa classe, outros muitos, significa que não era para deixar para trás ninguém. E outros muitos. E outros muitos. E diz assim, e os largaram. Sabe o que é largar? Eu vou pedir um irmão aqui bem grande. Vem cá, Richard. Richard é bem grande. Agora vem cá, Robinho, você que é bem pequenininho. Pode tirar a máscara. Olha só. Pega esse moço aqui assim no colo. Não, tira a máscara também. Aqui em cima não pode tirar a máscara. Pega ele assim. Assim. Olha. Tem gente que saiu de casa, andou quilômetros e quilômetros, porque esse aqui não tinha perna, a perna não funcionava, era isso. Tudo que você pudesse pensar de confusão existia no corpo dele. E sabe o que diz ele apenas? E outros muitos, e o que eles fizeram? Largaram. Sabe o que é largar? A igreja vai contar 1 até 3, e ele vai soltar ele, hein? Olha, vamos contar junto? 1, 2, 3, larga ele. Não. Você pôs ele de pé, larga ele, deixa ele cair. O que é largar, vamos contar? 1, 2, 3. Você segurou ele até o final. Entendeu o que era isso? Esses que não conseguiam ir, o outro carregava. E quando chegava perto de Jesus, o que fazia? Largaram. E diz o texto aqui, aos pés de Jesus, e ele, sabe o que Jesus fez? Ele os curou. Jesus nunca vai chutar alguém. O mais importante é levar as pessoas aos pés de Jesus. E nós vamos ver nos evangelhos quantas vezes encontramos as pessoas aos pés de Jesus. E como que ele fazia? Abra comigo em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Verso 22 até o 24. Marcos capítulo 5. Um pai aflito, numa situação delicada com o filho dele. Uma situação delicadíssima. Marcos capítulo 5, verso de número
22 até o 24 diz: eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Quando alguém vai a Jesus, Jesus volta com ele. E eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Insistentemente lhe suplicou: não desista, meu irmão. Não desista, minha irmã. Seu marido não chegou, não é crente ainda. Um dia você vai vê-lo pregando aqui. Aquele seu filho que está nas drogas hoje, aquela sua filha que virou uma prostituta, um dia você vai vê-la conduzindo os gideões de oração. Diz aqui: prostrou-se aos seus pés, insistentemente lhe suplicou. Muitas vezes você desiste. Quando é que você para de bater numa porta? Quando a porta se abre. Tem pessoas que são assim, pedir uma vez, não, eu quero agora. Mas nem sempre é a hora que Deus tem para você. Nem sempre é aquilo que Ele tem para a sua vida. Não é aquele momento. Se Deus te ama, e Ele ama mesmo, tem uma hora. Muitas vezes você chuta o balde, acaba com tudo. E aqui diz: insistentemente lhe suplicou. Sabe o que é insistentemente? É agarrar mesmo. E ele dizia: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que ele seja salvo e viverá. Jesus foi com ele. A palavra diz que a fé sem obras é morta. Muitas vezes as pessoas acham que fé sem obras é só ficar dando esmola. Quanto mais esmola eu der, essa é minha obra. Não. As obras é você colocar em prática a sua fé. É você não ter uma fé teórica, uma fé teológica, uma fé eclesiástica, mas é de você colocar em prática as promessas do Senhor, cada uma delas, e você vivenciá-las de uma forma muito grande. E foi isso que aconteceu. Havia uma mulher que vivia uma situação muito delicada. E ela experimentou essa intervenção do Senhor de uma maneira muito grande. Vamos aqui para Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Ela é chamada uma mulher pecadora. E dentro desse aspecto, desse carimbo pecadora, tem tantas coisas, porque muitas vezes as pessoas acham que pecado é só prostituição, só isso, só aquilo. Então era alguém conhecida como uma mulher pecadora. Mas olha o que está escrito em Lucas capítulo 7. E eis que uma mulher da cidade, olha o título dela, qual que era? Pecadora. Aquela cidade da época não era como Belo Horizonte, com mais de 2 milhões de habitantes. Aqui mesmo em Minas Gerais, são 853 municípios, parece. E tem cidadezinha que tem apenas 15 mil habitantes, ou até menos. Todo mundo conhece todo mundo. Mas naquela época, uma cidade de 10 mil pessoas, era muita gente. Olha, para aquela cidade pequenininha. E diz aqui o texto: eis que uma mulher da cidade, pecadora, era o título dela, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu,
levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás a seus pés, note bem, aos pés de Jesus, chorando, regava com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 50 denários e o outro 50. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a que mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquela que em pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoado estão os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Aquela mulher. Imaginem hoje, numa cidadezinha, uma prostituta, se chegasse diante de um pastor e começasse a beijar os pés dele, não seria um escândalo? Agora imagine aqui, era Jesus. E o carimbo que tinha essa mulher era uma mulher pecadora. Mas aqui estava, é aos pés do Senhor. Isso, aquele que se humilha será exaltado. O que se exalta sempre será humilhado. Hoje as pessoas estão preocupadas com doutrinas. Como que vai ser a besta? O que vai acontecer? Tem gente que está tão preocupado, que tamanho que vai ser, isso e aquilo, aquilo outro. Querido, tudo que vai ser, vai ser. Nós só temos o hoje. O que vai acontecer amanhã, deixa acontecer. Nós não temos controle sobre amanhã, nós temos o hoje. Tem gente que faz mais e mais e mais estudos de escatologia. A besta vai ser assim, e vai chegar, e vai ser desse jeito, e aquilo outro. Mas nós temos o hoje, querido, que vai chegar, vai chegar. O que nós temos que fazer sobre a volta de Jesus, sabe o que é? Amar a volta dele. E a segunda coisa, sabe o que é? Apressar a volta dele. E para apressar a volta dele, depende de nós. A palavra diz: e será pregado o evangelho do reino em todas as nações, então virá o fim. Jesus está voltando, está voltando. Espera aí. Mas o evangelho não chegou em todas as nações. Tem gente que está tão preocupado com a volta de Jesus, mas não faz nada para apressar a volta dele. Nações aqui não são países, não. São nações. Dentro do nosso país chamado Brasil, existem centenas e centenas e centenas de nações. Lá no Amazonas, ainda existem algumas nações indígenas que nunca, chamado entre aspas assim, um civilizado chegou. Não é países, não.
O Evangelho já chegou em todos os países. Não tem um lugar do mundo que o Evangelho não chegou. Se não chegou hoje pela internet, está chegando. Até TikTok tem lá. Chega de todo jeito coisas ruins. Mas agora nós temos que entender isso. Nós só temos o dia de hoje para viver. E nós temos que colocar isso aqui. Quando eu leio esse texto, essa mulher, ali, todo mundo olhando para ela, você nunca vai ter constrangimento, nem vergonha de fazer qualquer coisa por Jesus. Os outros sempre vão criticar. O mundo tem um padrão. Quando a pessoa desce do padrão, ela é punida. Mas quando ela sobe do padrão, ela é perseguida. E quando o seu amor pelo Senhor envolve completamente a sua vida, você vai desfrutando desta realidade. Pessoas vivem possessas, endemoniadas. Olha o que está escrito em Lucas 8, 35. As pessoas endemoniadas. Olha esse homem aqui, endemoniado. Capítulo 8 de Lucas, o verso 35 diz assim: então saiu o povo para ver o que se passara. Foram ter com Jesus e de fato acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. Aquele homem aqui, quando você lê a partir do versículo 26, o endemoniado gadareno, ele, que você pudesse pensar, era aquele homem feroz, aquele homem possuído de demônios, aquele homem que fazia as coisas mais absurdas. Quando você lê aqui do versículo 26 até o versículo 34, mas Jesus liberta aquele homem. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíra os demônios, vestido. Ele andava nu, mas depois do encontro com Jesus, ele é vestido, assentado aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. É essa a expressão. O nosso lugar é aos pés do Senhor. Nos dobramos diante dele em súplicas, em intercessão, mas em vida. Existem pessoas que buscam a verdade. Existem pessoas que são muito sinceras. Pessoas que querem Deus. Mas muitas vezes são tão levadas para tantas outras coisas, levadas mais para um sistema doutrinário do que realmente de um encontro verdadeiro com Jesus. Esse aqui é um homem que eu quero ler com vocês, que está aqui em Lucas capítulo 10, o verso de número 39. Lucas 10, o verso de número 39. Lucas 10, 39. Tinha ela uma irmã, Maria, e esta quedava-se assentada aos pés de Jesus, ao ouvir-lhe os ensinamentos. Nós gostamos muitas vezes de bate-papo. Bate-papo é uma coisa. Bater papo é jogar conversa fora. O que fez esta mulher? Aqui está, Lucas 10, o verso 39. Marta e Maria. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés de Jesus. Enquanto a outra corria de um lado para o outro, não é problema correr de um lado para o outro para fazer comida, está certo. Mas é mais gostoso ficar aos pés do Senhor, assentado aos pés de Jesus, aos pés dele. Eu fico vendo assim Jesus, a outra lá, correndo de um lado para o outro,
Não é errado. Mas existem ocasiões que são assim, tão importantes. Como essa de domingo de manhã. 10 horas você está aqui. Tem muita gente que às 10 horas, membro da igreja, que está em casa, outro está no clube, o outro está... Compreende? E depois quer crescer em Deus, ou quer viver a bênção do Senhor. A verdade é essa, aos pés do Senhor. Se você vir a página aqui um pouquinho, você vai ver essas mesmas aqui, aquela mulher agora tão aflita. João 11, 32. João, capítulo 11, o verso de número 32. Aos pés de Jesus. Lázaro morre e Maria volta. E diz o verso 32, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. O melhor lugar para você fazer perguntas é aos pés do Senhor. Porque o Senhor responde não simplesmente com palavras. Jesus responde com ações. Lázaro estava morto. E todo mundo dizia, olha, já está fedendo. Já está em decomposição. Mas ela, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Quem tem a última palavra é Jesus. Aos pés de Jesus. Ela estava tão aflita. Em Apocalipse, capítulo 1, o verso 17. Apocalipse, aquela revelação tão grande que João teve na ilha de Patmos. Em João, Apocalipse 1, verso 17 diz, aquela visão do Senhor glorificado diz, quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quando contemplamos, quando João contemplou o Senhor, em toda a sua glória, que ele fez, se prostrou diante do Senhor. Olhe de novo para os seus pés. A primeira vez que vamos encontrar na Bíblia a palavra pés é no primeiro livro da Bíblia. Como é que chama? Gênesis. Abra comigo em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Gênesis, capítulo 3, o verso de número 15. Logo depois que o homem fez o pecado, bagunçou a vida, e nós somos hoje até consequência daquilo lá do Jardim do Éden. Mas mesmo no Jardim do Éden, olha os pés. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está, a primeira vez que encontramos essa expressão, aos pés do Senhor. Por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Em Romanos, capítulo 16, o verso 20. Romanos 16, versículo 20. Quem está compreendendo, levante a mão. Olha o que diz. Romanos 16, versículo 20. Fale comigo em breve. Fale comigo em breve. Sabe quanto é em breve? Daqui um segundo é em breve.
Esse em breve não é para você olhar no calendário. Em breve é aquele que está tão próximo. Ele diz assim, Romanos 16, 20, e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. E o Deus da paz em breve esmagará. Faça assim. Sabe aonde que é o lugar de Satanás na sua vida? Pode dar um aplauso a Jesus. É esse o lugar dele. É o lugar de Satanás, dos seus demônios na nossa vida. Agora esse em breve depende de você. Esse em breve não é daqui 5 anos, não, é hoje. São aquelas circunstâncias e aqueles momentos que você bobeia, dá lugar a Satanás, mas agora você toma essa palavra em breve. Mas chegou em breve para ser agora. Diz, e o Deus da paz é a sua comunhão com Ele. Jesus Cristo é o príncipe da paz. Nós vemos em Jesus, Jesus não parece com Deus, Jesus é Deus. O Espírito Santo que está em nós, vivifica essa palavra e nos faz viver assim. Seus pés não são para levar você para lugar, não. Seus pés, o Senhor quer te conduzir de glória em glória, de vitória em vitória, caminhando assim. E o Deus da paz, não veja Deus de outra maneira, porque tem tanta gente que só vê Deus como um Deus irado. Deus tem sentimentos, mas não é que Ele seja igual ao nosso, os sentimentos nossos. É muito delicado entender isso. Nós sabemos que Deus é Deus, e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Mas de que forma? A graça do Senhor Jesus seja convosco. E nós temos aprendido o que é graça. Graça é tudo que eu preciso, mas é que eu não mereço. Graça é, vamos falar? É tudo que eu preciso, mas eu não mereço. Vamos falar? Graça é tudo que eu preciso, mas eu não mereço. Diga para o seu esposo, sua esposa, ou o irmão que está ao seu lado, fale com ele. Graça é tudo que eu preciso, mas eu não mereço. Mas olha agora para os seus pés. Dê uma olhadinha para ele. Sabe aonde que seus pés devem estar? No Salmo 40, versículo 2. Salmo 40, versículo 2, fala que os nossos pés devem estar firmados numa rocha. Nossos pés têm que estar firmados numa rocha. Não deve ficar firmados num lugar assim, tão instável. A palavra do Senhor diz, Salmo 40, o verso de número 2, diz assim a palavra: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e colocou-me os pés sobre uma rocha. Quando você olha para a sua vida, você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é o que o diabo diz que você é. Você hoje é uma nova criatura. Você não anda mais sob um tremedal de lama, que é tremedal de pecado, de confusão, daquilo que você não pode nem pensar ou tentar recordar, e nem é bom ficar recordando isso. Diz a palavra, tirou-me de um poço de perdição. E o poço de perdição é chamado poço de perdição, onde as pessoas vão, vivem ali. A salvação é Deus tirar a pessoa desse poço de perdição, e diz assim, de um tremedal de lama.
poço de perdição e tremedal de lama. Ou seja, a pessoa fica todo sujo. E diz: colocou-me os pés sobre uma rocha. E agora fez isso. Me firmou os passos. Nós escorregamos por descuido. Nós escorregamos por descuido. Quando nós vamos dirigindo o carro na estrada, em determinado ponto, existiam antes muitos acidentes. Mas depois colocaram uma placa. Pista escorregadia. E quando nós lemos aquela placa, pista escorregadia, nós passamos a ter agora o que mais? Atenção. Se você estava indo a 120, logo você diminui para 80. E alguns são mais cautelosos, vão para 60. Porque para escorregar é fácil. O problema não está no carro. O problema está naquele que está dirigindo o carro. E aqui, essa oração. Tirou-me de um poço de perdição. Agora, não fique deixando Satanás falar que você está no poço de perdição, que você não está mais, querido. Se eu morrer agora, eu sei que eu estou no céu. Quantos que morrerem agora têm certeza da sua salvação? Tem. Tem. É isso que nos faz viver. Eu não tenho uma esperança da salvação, eu tenho uma realidade. Eu nasci de novo, meu nome está lá. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Você está segurando essa rocha, querido, que é a palavra. Por isso que eu falo igreja sem Bíblia. Não estou falando que tem que ser a Bíblia igual a minha. Está aí no seu telefone, pode estar. Pode estar até na sua cabeça se você decorou a Bíblia toda, não tem problema. Mas você tem que firmar os seus passos na palavra. Na palavra. Tem que viver a palavra. E por falar na palavra, eu queria chamar o pastor Capuchinho aqui. Vem cá, Capuchinho. Meus irmãos, nós temos aqui, eu falo não com modéstia, mas com muita honra. Nós temos a escola Carisma. Mas só que ela tem um nome chamado seminário. E muitas vezes a pessoa acha que o seminário, quem faz seminário tem que ser pastor. Não. A Carisma é aquela escola do Espírito e da Palavra. E nós vamos agora começar novas turmas. Sabe, você precisa fazer a Carisma. Tem a noite. Sabe, você precisa. Fale um pouquinho aqui. Como que eu queria que cada membro de Lagoinha, sabe aqueles irmãos que fizeram a Carisma? Quem fez a Carisma aqui? Levante a mão. Fique em pé quem fez. Quem fez a Carisma? Como é que foi? Está vendo? Quem fez a Carisma? Agora você que está sentado, querido, você tem que gostar de você. A Carisma é uma escola. Mas você diz, mas eu trabalho o dia todo. Você vai estudar à noite. Queremos ver você com os pés firmes na rocha, na palavra. É isso mesmo, meus irmãos. Nós temos turmas de manhã e à noite e também turmas novas aos sábados. Você pode estudar na turma de segunda a sexta-feira, ou de manhã ou à noite. Ou se você não pode todos os dias, nós temos turmas com aulas 2 vezes por semana. Segunda e quarta, de manhã ou à noite. Terça e quinta, de manhã ou à noite, ou também aos sábados. E se você não tem nenhum outro tempo disponível, só à madrugada, nós temos o Carisma Online, que é o nosso curso EAD, que você pode fazer no seu tempo, onde você estiver, que tiver uma internet, você pode estudar junto com a gente. Aleluia, vamos aplaudir esse moço. É um santo de Deus.
O André, quando estudou na Carisma, tinha outro título lá nos Estados Unidos, mas aqui é a Carisma. Gente, que coisa tão linda. Sabe, você pode fazer. Você viu que não tem um horário que você não tenha condição de fazer. Até às 3 horas da manhã você pode fazer. Por isso que aqui você precisa colocar os pés sobre uma rocha. Mas não adianta você só colocar os pés na rocha. Tem que fazer o quê? Firmar. Firmar, firmar, firmar os pés. Olhe, no Salmo 31, versos 7, 8 e 9. Salmo 31, versos 7, 8 e 9. Diz assim: eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tem visto a minha aflição, conheceste as angústias de minha alma, e não me entregaste nas mãos do inimigo, firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Alguns acham que, agora meus pés, eu vou ficar dentro de uma... Não. Para a liberdade que Deus nos chamou. Um lugar espaçoso não é um lugar de grades. Esse lugar espaçoso não é aquilo que as pessoas imaginam, não. Nós não temos uma regrinha, eu posso isso, posso aquilo. Você tem um Espírito Santo em você. E é Ele que testifica dizendo que você é filho. E é Ele que te leva a viver nesse lugar tão maravilhoso. Agora, é fácil você escorregar. Os pés podem escorregar. Em Jó capítulo 12, verso 5. Jó capítulo 12, verso 5 diz: no pensamento de quem está seguro, há desprezo para o infortúnio, o empurrão para aqueles cujos pés vacilam. Olha o que está escrito. Vamos ler juntos? No pensamento de quem está seguro, há desprezo para o infortúnio, um empurrão para aquele cujos pés já vacilam. Se você abre uma brecha para o inimigo, seus pés vão vacilar. Por isso que diz, não deis lugar ao diabo, não deis brechinha nenhuma para ele. Vigie seus olhos. Quando você estiver assistindo a televisão, vê qualquer cena, não feche os olhos, desliga a TV, muda de canal, fique só na rede super. Ou seja, muitas vezes você dá lugar ao diabo, você vacila. E você não pode vacilar. Se o piloto do avião vacilar, ele sair para ir no banheiro, por isso que tem o copiloto. Se os dois saírem, vacilam, vai arrebentar tudo. Não pode ser assim. Algo que você aqui está falando de um lugar escorregadio. Olha o Salmo 17, verso 5. Salmo 17, versículo 5. Salmo 17, versículo 5. Os meus passos se afizeram as tuas veredas, os meus pés não resvalaram, os meus pés não revelaram. Olha só. Não deixe seus pés resvelar. Olha o que está escrito no Salmo 38, 16. Salmo, porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim, e contra mim se engrandeçam, quando me resvala o pé. Salmo 94, 18. Salmo 94,
o verso 18. Quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Vamos nos colocar em pé agora. Põe sua Bíblia no banco. Olhe para os seus pés um instante. A Bíblia fala, olhe para os seus pés, não olhe para mim. Não ceda às tentações. Em Deuteronômio 33, 24, fala sobre os pés ungidos, pés abençoados. Durante os 40 anos que o povo caminhou no deserto, 40 anos, sol escaldante. Deuteronômio 8, 4 diz: nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Quando estamos fazendo a vontade do Senhor, quando você está vivendo o sonho que Deus tem para a sua vida, seus pés não vão ficar inchados. Provérbios 4, 26. Não precisa abrir que vai aparecer. Provérbios 4, 26. É o último verso que eu vou ler. De tudo que eu falei, se você esquecer, não esqueça desse versículo. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Pondera a vereda de teus pés. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos serão retos. É a nossa vida. Põe suas duas mãos sobre seu coração. Feche seus olhos. De um modo tão glorioso, o Senhor Deus te ama. Eu poderia ficar com você aqui até de manhã falando sobre isso. Mas basta uma palavra só. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é a luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Seus pés obedecem o seu coração. Seus pés obedecem o seu coração, que é a sua vontade. Por isso, guarde, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Pai, que teu Espírito Santo possa vivificar essa palavra no coração dos teus filhos, Senhor. Que eles possam ter, a partir de agora, uma compreensão tão forte sobre o cuidado que devem ter com seus pés. Ajuda-os, ó Pai, a caminharem segundo a tua vontade, cumprindo o teu querer, Senhor. Preserve-os, ó Pai, com a vida, preserve-os com a saúde, Pai. Preserva cada membro de Lagoinha, onde estiver. Preserva-os, ó Pai. O Senhor tem nos dado a responsabilidade que eu tenho que responder diante do Senhor por estas vidas. Tenho lançado a tua palavra. Os pastores têm lançado a tua palavra, Senhor.
Ó Deus, que não sejamos ouvintes dela, mas praticantes da Tua palavra. Que haja, Senhor, um recomeço tão lindo na vida de cada família, de cada marido, de cada esposa, dos pais. Senhor, que eles possam tomar decisões iluminadas pela Tua palavra. Que seus pés, ó Pai, sejam pés que possam levar sempre outros a uma comunhão tão grande contigo.